Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Um homem negro foi espancado até a morte por 2 seguranças brancos de um supermercado de Porto Alegre. A vítima, João Alberto Silveira Freitas, tinha 40 anos. Hoje à tarde, a Justiça determinou a prisão preventiva dos seguranças envolvidos na agressão. Uma agressão covarde. 2 seguranças brancos de uma unidade do supermercado Carrefour tentam imobilizar João Alberto e não param de desferir socos contra o homem negro de 40 anos. Clientes que passavam pelo local na noite passada registraram o momento. Mesmo sangrando e caído, João seguia sofrendo agressões. Um dos seguranças colocou o joelho nas costas dele e pressionou. Nessa hora, é possível ouvir João pedindo socorro. Quando ele perdeu a consciência, os seguranças pararam de agredi-lo. A polícia e o SAMU foram chamados. Mas até o atendimento chegar, já era tarde. Os paramédicos tentaram reanimar João no local, mas sem sucesso. Ele morreu no chão, bem em frente à entrada do supermercado Carrefour do Paço da Areia. João Alberto estava acompanhado pela esposa. O pai dele, João Batista, foi o segundo familiar a chegar no local. Ele contou que não imaginava encontrar o filho sem vida. Eu te diria que é uma coisa que eu não desejo para ninguém aquilo ali. Chegar lá, eu vim achando que era só um problema judiciário, que meu filho estivesse preso. Cheguei lá e encontrei meu filho sem vida. Isso aí é muito ruim. Não quero que ninguém passe por isso aí. Os 2 seguranças que mataram João foram presos em flagrante por homicídio qualificado. Magno Braz Borges e Giovanni Gaspar da Silva trabalhavam no local. Giovanni ainda era policial temporário e prestava serviços administrativos na Brigada Militar. Já o outro envolvido tinha a Carteira Nacional de Vigilante registrada, mas agora o documento será suspenso pela Polícia Federal. Imagens das câmeras de segurança mostram uma discussão no caixa do supermercado. Enquanto a esposa colocava as compras no carrinho, João se afasta e parece discutir com alguém. O segurança Magno se aproxima e logo em seguida conduz João para a parte externa. Em nenhum momento as imagens mostram João agredindo algum funcionário, justificativa dada pelos seguranças para a abordagem. Alegando que a vítima havia desferido o soco numa mulher no interior do supermercado. Nós não temos esta confirmação de que isso aconteceu efetivamente. Até o momento, nenhuma mulher se identificou como sendo alguém que teria sido vítima de um soco desferido pelo senhor que veio a falecer. Outras pessoas concorreram? Sim, nós não temos nenhuma dúvida que outras pessoas concorreram. Mas nós precisamos ter paciência e calma para trabalhar da melhor maneira possível até chegar à identificação plena de todos e, principalmente, à medida da conduta de cada um, porque cada pessoa contribuiu de alguma forma para esse desfecho. O caso repercutiu muito rápido nas redes sociais. Revoltados, movimentos negros convocaram manifestações aqui para frente do supermercado ainda na manhã de hoje. Eles cobram punições aos seguranças envolvidos e ao próprio Carrefour. A unidade da Zona Norte de Porto Alegre não abriu nesta sexta-feira. Muito abalada com a morte de João, a esposa não quis gravar entrevista. O governador Eduardo Leite se pronunciou sobre o caso. Ele declarou que a Secretaria de Justiça vai acompanhar a investigação e garantiu que em breve irá inaugurar uma delegacia especial para apurar crimes de intolerância. A gente assegura que todo o trabalho, todo o esforço do governo, do Estado do Rio Grande do Sul, é justamente no treinamento adequado aos nossos policiais para atuar nas nossas ruas, para garantir segurança à população. E, lamentavelmente, a gente vê o envolvimento de um policial que tem que cumprir tarefas administrativas nessas cenas que nos deixam todos indignados. Agora não há mais nada a esperar. A vida do meu filho não vai voltar de novo. Os filhos dele estão crescendo e a explicação que eu vou ter que dar para eles é a mesma que eu já estou dando para vocês aqui. Mas eu espero ainda na justiça. Eu acredito na justiça. Em nota, o Carrefour disse que adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso e que também vai romper o contrato com a empresa que responde pelos seguranças.
A morte de João Alberto Silveira Freitas também repercutiu nos meios político e judiciário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que, independentemente de versões, é preciso se preocupar com a violência desacerbada. A abertura da sessão do Conselho Nacional de Justiça, em que foi assinado um acordo com a Faculdade Zumbi dos Palmares para o desenvolvimento de políticas de combate à discriminação racial no judiciário, foi marcada por uma homenagem a João Alberto Silveira Freitas. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, pediu 1 minuto de silêncio e afirmou que toda violência é desmedida e deve ser banida. Independentemente de versões, o que deve nos preocupar é a violência desacerbada. Toda violência é desmedida e deve ser banida da nossa sociedade. Mas esse episódio é um triste episódio, exatamente no momento em que nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, peço a todos que nós façamos 1 minuto de silêncio, exatamente em homenagem a esse jovem que foi brutalmente morto ontem. Outros ministros do STF também condenaram a ação que causou a morte de João Alberto. Em uma rede social, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a luta contra o racismo e contra a barbárie está longe de acabar e lembrou que racismo é crime. Também pelo Twitter, o ministro Alexandre de Moraes disse que o crime escancara a obrigação de sermos implacáveis no combate ao racismo estrutural, uma das piores chagas da sociedade. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi outra a utilizar as redes sociais para se posicionar. A ministra disse que as imagens são chocantes e causaram indignação e revolta. Além disso, afirmou que chega de violência e barbárie. Segundo ela, temos muito trabalho pela frente para mudar a realidade do país. Damares se solidarizou com a família e colocou a pasta à disposição. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, condenou o assassinato. Para ele, o crime estarrece e escancara a necessidade de lutar contra o terrível racismo estrutural que corrói nossa sociedade. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se solidarizou com a família e pediu que todo o peso da lei seja usado para punir quem promove o ódio e o racismo. E agora à noite, em Porto Alegre, centenas de manifestantes tentaram invadir o supermercado onde João Alberto Silveira Freitas foi morto. Houve tumulto e confronto com a polícia, que lançou bombas de efeito moral. O protesto no local começou à tarde. Horas depois, algumas pessoas tentaram forçar o portão para entrar no supermercado, que está fechado. Com a confusão, parte do grupo dispersou. Em São Paulo, a concentração da 17ª Marcha pelo Dia da Consciência Negra começou à tarde no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, e reuniu centenas de pessoas. Por causa do assassinato de João Alberto, o grupo decidiu caminhar até uma unidade do Carrefour na zona sul da cidade. No caminho, alguns manifestantes invadiram e depredaram uma loja da rede. Eles jogaram pedras, quebraram vidros da fachada e invadiram o local. Um princípio de incêndio chegou a ser registrado. Ninguém foi preso. Em Belo Horizonte, manifestantes também foram às ruas e fizeram protestos em lojas da rede Carrefour. Só nesta semana, a Polícia de Minas abriu investigação de 2 casos de injúrias raciais. Dezenas de pessoas fizeram um ato em frente a uma das filiais do hipermercado Carrefour no centro de Belo Horizonte. A direção decidiu fechar as portas. O grupo seguiu até outra unidade que estava aberta e fez o protesto dentro da loja. O ato, organizado pelas redes sociais, cobrou justiça pela morte de João Alberto Silveira Freitas noite passada em Porto Alegre. Em Minas Gerais, a polícia investiga 2 casos de injúria racial. Imagens divulgadas hoje mostram o momento que um taxista agride um passageiro negro, que também diz que foi chamado de macaco e ladrão. Segundo Valdir, durante a corrida de táxi, ele chamou a atenção do motorista, que estava sem máscara. O taxista não gostou e partiu para cima do passageiro. O motorista deu outra versão, disse que apenas revidou as agressões após ter sido empurrado. Em Governador Valadares, a vítima foi o Bruno.
No último domingo, ele trabalhava e ouviu um casal de idosos procurando pelo gerente da loja. Foi quando se apresentou para oferecer ajuda que ele sofreu a injúria racial. A senhora teria dito que era impossível uma empresa daquele tamanho ter um negro em cargo de chefia. Eu fico triste pela situação, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma criação tão bacana dos meus pais que é sobre liberar perdão também. E é isso que eu procurei fazer na hora. Chorei de raiva, assim, pela situação. A lágrima que foi derramada, ela escorreu esperança também. Ele decidiu não apresentar queixa contra o casal, mas a polícia acompanha o caso. Indignados, amigos e funcionários da loja fizeram uma homenagem. Bruno foi surpreendido na chegada ao trabalho com mensagens de apoio e muito carinho. No Rio de Janeiro, uma tradicional missa feita em homenagem ao Dia da Consciência Negra foi cancelada após a ameaça de um grupo conservador da Igreja Católica. No ano passado, atos de intolerância religiosa foram praticados durante a celebração. As portas que há 16 anos convidam os fiéis para uma celebração contra o preconceito amanheceram assim, fechadas. A paróquia Sagrado Coração de Jesus, na zona sul do Rio, que realizaria mais uma vez a missa em homenagem ao Dia da Consciência Negra, suspendeu a celebração, que segue o ritual católico e agrega elementos da cultura afro-brasileira. A suspensão foi um pedido de fiéis do Centro Dom Bosco, uma organização de católicos conservadores que ameaçaram atrapalhar a cerimônia. Caso a missa afro se confirme, que nos reunamos desta vez fora da igreja, fora da paróquia, mas em frente a ela, para rezar em desagravo. Desta vez não de forma silenciosa, já que estaremos fora da igreja e fora da paróquia. A suspensão da missa frustrou quem compareceu à igreja para assistir à celebração. Por que temos que abaixar a cabeça para eles? Se nós estamos fazendo uma coisa certa, o padre ele segue o rito católico, religioso. E lógico que apresenta a parte cultural, que é Brasil e África, africano, né? Eu sinceramente fico triste. Hoje estamos tristes por não ter a nossa missa. Procurada, a arquidiocese não se manifestou sobre o caso. Segundo os fiéis, foi dela a decisão de ordenar aos paroquianos a suspensão da missa. A ordem para que a missa não acontecesse foi uma ordem, não foi uma comunicação. A ordem veio da diocese, através de um bispo da diocese, que veio à igreja para dizer que a missa aculturada da consciência negra na igreja do Sagrado Coração de Jesus da Glória não ia acontecer. E nós ficamos aqui assim, órfãos. Esta não é a primeira vez que o Centro Dom Bosco tenta impedir a realização da missa em homenagem ao Dia da Consciência Negra na paróquia Sagrado Coração de Jesus. No ano passado, integrantes do grupo rezaram em latim em voz alta para tentar atrapalhar o rito. Houve confusão e um deles tentou agredir o padre. 5 pessoas foram indiciadas por intolerância religiosa e racismo. Maioria da população brasileira e com recorde de candidaturas em 2020, os negros aumentaram a participação no comando das prefeituras e no número de cadeiras nas câmaras de vereadores em todo o país. Avanço a se comemorar no Dia da Consciência Negra. Negro e nascido na periferia de Carapicuíba, região metropolitana da capital, Fernando Holliday foi eleito vereador em 2016 com mais de 48 mil votos. Aos 24 anos, é o mais jovem da história da Câmara Municipal de São Paulo e o primeiro homossexual assumido a ocupar o cargo. O mais importante de tudo é nós termos cada vez mais pessoas pertencentes a grupos de minorias, sejam negros ou LGBTs, mas que cheguem aqui à Câmara Municipal ou a outras instituições, não por conta dessas suas características específicas, mas por conta das suas qualidades mesmo. Representatividade que aos poucos ganha mais espaço. Esse ano, pela primeira vez, os candidatos negros foram o maior grupo de postulantes a cargos eletivos desde que o TSE começou a contabilizar as raças em 2014. São quase 50%. 32% dos prefeitos foram eleitos já no primeiro turno. E os vereadores tiveram um percentual ainda maior, 51%.
Mudança que, na opinião de especialistas, vem sendo conquistada após a formação de novos movimentos sociais que defendem a luta pela igualdade ao longo de anos. O estabelecimento do fundo eleitoral em 2017 possibilitou que uma série de candidatos negros e negras conseguissem ter acesso a recursos no sentido de viabilizar a sua campanha. E nesse caso específico da última eleição, houve um número maior de candidatos e candidatas negros e negras do que candidatos autodeclarados brancos e brancas. Então, acho que esse é um ponto central. Junto com urbanização, capitalização e modernização dos padrões societários, está embutido um fenômeno forte de democratização da sociedade, de uma diminuição em alguns graus e paulatinamente dos mecanismos de distinção social. O aumento do número de pretos e pardos nas prefeituras parece se repetir nas câmaras de vereadores. O Tribunal Superior Eleitoral revelou que vereadores negros vão ocupar 44% das cadeiras nas câmaras municipais das capitais brasileiras a partir do próximo ano. Ativista dos direitos humanos na luta pela equidade aos negros e contra a discriminação à comunidade LGBTQIA, Érica Hilton foi a vereadora transgênero mais votada esse ano em todo o país. Foram mais de 50 mil votos. Nós cansamos de apenas sermos retratados nas manchetes policiais, nas mazelas da sociedade. Nós queremos ser vistas como construtoras de uma política e de uma sociedade melhor. E o racismo, além de aumentar a violência, também tem impacto direto na economia do país. É o que você vai ver no comentário da Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. E certamente você, telespectador, está se perguntando, mas onde o racismo afeta o desenvolvimento econômico de um país? Na participação. Quanto menor a participação de trabalhadores negros e pardos nos processos de produção das nossas empresas, menor vai ser a sua participação na geração de riquezas para um país, no desenvolvimento econômico de um país. E certamente você, como eu, já deve ter ouvido de alguns empregadores de que os negros, os trabalhadores negros e pardos, são preteridos pelos brancos porque os brancos têm maior produtividade. Será, senhores? E se for verdade, por que os brancos têm mais produtividade do que os negros? Pela intimidação? Não seria? Porque o trabalhador negro, colocado no ambiente de trabalho e sendo discriminado, ele perde autoestima, ele perde confiança. Portanto, a participação dele nos processos de criatividade, de inovação tecnológica, essa participação também é menor. O que não significa que a produtividade do trabalhador negro seja menor. Está sendo menor por uma questão de perda de confiança, por intimidação nos ambientes de trabalho brancos. Enquanto crianças negras estudarem em escola pública e crianças brancas em escola privada, sem haver a sinergia de oportunidades, nós não temos como vencer esse preconceito. Começa na educação, mas a educação é um processo de longo prazo. Por isso a importância de defendermos, sim, cotas para negros nas empresas, nas escolas e nas universidades. No mais, aproveite seu final de semana e eu te vejo na próxima sexta. Até lá. Veja agora como foi o dia dos candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo no segundo turno. O candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, participou de um encontro no Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços e Limpeza Urbana de São Paulo, onde falou sobre o investimento previsto para gerar emprego e renda na cidade em 2021. No orçamento do ano que vem, já estão mantidos os 4,5 bilhões, o mesmo valor desse ano. Cada bilhão de reais de investimento são 28 mil empregos diretos gerados na cidade de São Paulo. Já o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, lançou hoje uma frente democrática em defesa à sua candidatura. Entre os apoiadores estavam Gilmar Tato, do PT, e Orlando Silva, do PCdoB. Nesse ato de hoje é o marco de que a gente inicia uma outra campanha. A campanha da Frente Democrática e por justiça social na cidade de São Paulo. É isso
que está se formando aqui hoje. Durante as agendas no Dia da Consciência Negra, os candidatos também falaram sobre a luta contra o racismo e lamentaram a morte de João Alberto, um homem negro que foi espancado ontem por seguranças num supermercado de Porto Alegre. É lamentável que nesse dia, onde a gente deveria estar falando de mais inclusão, de mais esperança, a gente tenha que lamentar mais uma vez um caso bárbaro de assassinato de um negro. Esse é um tema que precisa ser enfrentado, precisa ser mencionado e quero aqui registrar o quanto eu lamento a morte ocorrida em Porto Alegre. Ontem, os dois candidatos participaram do debate na TV Bandeirantes. Boulos criticou as ações da prefeitura sobre o enfrentamento ao novo coronavírus, no momento em que os números de internações apresentam um aumento na capital paulista. Já Bruno Covas pontuou a estabilidade nos índices relacionados aos novos casos e óbitos por Covid-19 e afirmou que não há indícios de segunda onda da doença na cidade. É muito preocupante o momento que a gente está vivendo. Aumento do número de internações, risco de uma segunda onda e parece que a Prefeitura e o Governo do Estado estão minimizando isso. Em nenhum momento para qualquer discurso alarmista nesse instante, não há nenhum precedente ou nenhum número que aponte para a segunda onda, o segundo pico da doença na cidade de São Paulo. É lembrar a importância das pessoas continuarem a seguir os protocolos. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível, investindo apenas 75 centavos por dia, é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil soma 5.422.000 pessoas recuperadas do novo coronavírus. Outras 429.000 estão em acompanhamento e 168.000 perderam a vida em decorrência do vírus. Moradores de Uberlândia, em Minas Gerais, foram surpreendidos na manhã de hoje com o rompimento de uma adutora do Departamento de Água e Esgoto da cidade. O vazamento provocou um jato d'água que, em poucos minutos, causou alagamentos e atingiu 8 casas. O rompimento aconteceu quando trabalhadores trocavam a antiga estrutura. Em nota, a Prefeitura informou que até amanhã, 16 bairros ficarão sem água. O Tribunal Regional Federal derrubou a decisão em primeira instância que determinava o afastamento por 30 dias dos diretores da ANEEL e do Operador Nacional do Sistema Elétrico. A Justiça entendeu que a decisão poderia impactar nas medidas de normalização do fornecimento de energia no Amapá. Hoje, o ministro de Minas e Energia acompanhou os trabalhos no estado. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visitou Macapá e confirmou que o serviço será totalmente normalizado até o próximo dia 26. Segundo o ministro, a energia será 100% restabelecida, com o funcionamento do transformador enviado do município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá. O apagão, que já dura 17 dias, começou após um incêndio atingir transformadores na mais importante subestação do estado. A população prejudicada pela falta de energia deve ser compensada. É o que determina um projeto aprovado ontem pelo Senado. A proposta beneficia consumidores residenciais, industriais ou comerciais. O projeto ainda vai à Câmara dos Deputados. No Facebook da Rede TV você acompanha o programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, que tem conteúdo bem atual para você. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Boa noite, bom fim de semana. Tchau, tchau.